Sejam bem-vindos ao Resgate a Sua Voz. Eu sou Esther Portela, estou aqui com vocês mais uma vez para falar sobre o poder da nossa voz. Tem sido incrível os nossos episódios, eu espero que você já tenha assistido os anteriores, acompanha lá, porque eu tenho ouvido histórias extraordinárias, estou saindo daqui energizada com tudo que eu tenho visto e ouvido. E o Resgate Sua Voz não é sozinho, sempre nós vamos estar convidando pessoas pontuais que vai identificar com a sua história. Então, senta aí, pega teu chimarrão, pega teu café, pega teu chá, escolhe o que você quiser. E vem com a gente acompanhar esse podcast que tenho certeza que você vai pegar códigos e chaves que vai acelerar o seu propósito. Bora lá, não estou sozinha, quero apresentar as minhas amigas nessa mesa. Essa mesa aqui tá de peso, é uma mesa de honras, hein, de princesas. Estou aqui com a Ju, com a Claudinha, com a Mara. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Que alegria. Muito obrigada, que alegria, tá? Que bom estar aqui com vocês. E pro meu pessoal que está me acompanhando, que às vezes ainda quer saber mais sobre vocês, eu quero que vocês se apresentem a ele. Vamos começar com a Ju? Vamos lá, então. Muito bom dia. Meu nome é Juliane Cristina. Eu sou amiga da Esther. A gente chama ela de Mana. Há 5 anos, Dinda do Lipinho. Tenho 2 filhos adolescentes maravilhosos. E estou hoje atuando como terapeuta, que é algo assim que eu amo muito, sou muito realizada com o que eu faço e é um prazer estar aqui. Bem-vinda, Obrigada. Ju. Bem-vinda. Olá, tudo bem? Claudinha aqui, Claudinha Lino. Um prazer estar aqui. Esther, obrigada pelo convite. Uma honra estar participando desse podcast tão incrível, né? Com um tema, né? Um assunto tão importante para todos nós que estamos, né, funcionando com as nossas vozes, né, proféticas. Eu tenho certeza que você que está aí, você vai receber algo muito poderoso de Deus hoje. E hoje eu estou como locutora na Rádio Conexão FM, já há 10 anos que a nossa voz tem manifestado aí a glória de Deus através da Rádio Conexão FM. Obrigada, Esther, por estar aqui hoje, tá? Apresentaço. Que alegria, bem-vinda. Obrigada, querida. Eu sou Mara Oliveira e estou super feliz de estar aqui, sou psicóloga há mais de 25 anos, trabalho com mulheres também que têm as vozes trancadas e muitas vezes não conseguiam dizer o que elas queriam, e é muito interessante esse resgate sua voz, seja qual é a voz do cantar, a voz do falar, a voz do pregar, a voz de palestrar. Então eu estou muito feliz de estar aqui também, obrigada pelo convite, é algo assim maravilhoso estar aqui com você, porque você é aqui, ó, do meu coração. Muito bem. Bem-vinda, Marinha. Todas vocês têm um significado profundo na minha vida. Vou sempre estar convidando pessoas que realmente carregam algo semelhante, parecido, igual, não sei. Deus sempre faz algo tão genuíno e autêntico. Então, a gente pode até ser alguma coisa muito, muito, muito parecida, mas eu sei que vai alcançar outros povos, outras nações. São conexões incríveis, Conexões né? incríveis. Verdade. E essa mesa aqui é bem intencional. Eu tenho certeza que uma completa o que a outra carrega. E a gente vai falar muito aqui sobre a voz, né? O Resgate Sua Voz traz um propósito de a gente inspirar as pessoas com os lugares de onde a gente saiu. E também compartilhar com elas as nossas histórias, dores, até histórias engraçadas que às vezes a nossa voz causou. A voz tem poder de amaldiçoar e de abençoar. Sim. Então nós estamos aqui para nessa nossa conexão entre nós mesmos, a gente compartilhar códigos, direções que às vezes nós aqui estamos precisando, e quem vai acompanhar também vai receber, vai ser alimentado. Então fiquem bem à vontade. Transbordem. Obrigada. Tá? Quero perguntar para vocês, em relação à voz de vocês hoje, sempre foi assim? Não. Absolutamente. Absolutamente não. E quando foi que vocês tiveram um impacto verdadeiro, que vocês tiveram certeza? Não, essa minha voz tem um propósito. Vocês podem me compartilhar um pouco sobre isso? Eu começo. Bom, literalmente, a minha voz, ela mudou totalmente. Hoje eu tô assim, né, um pouco mais, porque eu participei de uma vigília ontem, então, né. Meu Deus! Como foi? Mas foi bênção.
Mas de verdade, quem hoje caminha comigo sabe que a minha voz tem sido essa. Então, quando eu li ali, né, o resgate da voz, o resgate da minha voz foi baixar o tom. Então, quando eu baixei o tom, quando eu silenciei, quando eu comecei igual eu estava falando com a Mara, né, que eu comecei a sentir mais do que fazer, do que falar, foi aonde eu fui me resgatando, literalmente. A minha identidade hoje, por isso que eu falei, né, eu amo o que eu faço, porque por muitos anos, talvez eu lembro na minha vida toda, eu ouvi assim, não dá para falar com você. Então, um período de casamento era exatamente isso que eu ouvia. Não tem como falar com você. Eu tentava falar de todos os jeitos, mas o tom muito agressivo, o som que saía muito ferido, que hoje eu entendo, né, que as minhas feridas estavam ferindo todos à minha volta, né, mas naquela época eu não entendia, então o meu grito era a minha forma de me expressar. Então, por isso que hoje, quando eu percebo o tom da minha voz, quando eu me ouço, eu falo assim, eu resgatei a minha identidade e não só um tom de voz. E teve muitas pessoas que acharam, né, ela tomou alguma coisa porque ela ficou muito grave, não ficou? Ela ficou, Sim. ela baixou literalmente, Então, tomou alguma coisa, não. Literalmente o meu processo do resgate da minha voz foi ficar afônica por muito tempo. Uau, meu Deus. Silenciar total. Então, o meu processo, para mim poder me ouvir, eu tive que ficar sem voz. Então, por isso que, quando fala do resgate da voz, eu me resgatei no silêncio. Que era algo que eu não conseguia, e fosse em qualquer lugar. Eu sempre tinha que expressar minha verdade, eu sempre tinha que expressar minha vontade. Na igreja, eu sempre tinha a revelação, a maior. Sempre, tudo que acontecia no meu íntimo, eu tinha que falar. Então, isso também quer dizer que é uma pessoa ferida. Precisava de equilíbrio, chamar né? atenção, aceitação. Então, uma voz que... uma vez eu escutei uma frase até muito engraçada, assim, né? Mas, assim, talvez faça sentido ou não para vocês que estão aí, né? Mas o meu pai falou assim pra mim, se grito resolvesse, porco não morria. Quando ele falou verdade. isso... Meu pai matava porco quando eu era criança. É um escândalo É que um ele faz. escândalo. Eles fazem Tanta pena, tinha tanta pena. E quando ele falou isso... Muito interessante. E quando ele falou isso, eu falei assim, nossa, mas, né, que comparativo, que coisa, né, estranha. Mas, na verdade, tinha uma certa verdade pra mim aquilo ali. Claro, né? meu Deus. Porque quando eu exagerava na voz e gritava e tudo mais, eu queria matar. E aí que entra a parte pior. Porque a gente literalmente mata com a boca. Então, eu matei sonhos de pessoas. Eu matava, tipo, literalmente, assim, projetos. Eu era uma pessoa que, com a voz, né, matava até planta. Então, assim, literalmente, esse grito de dor, que eu entendo que era um grito meu de dor, eu matava pessoas. Então, assim, dentro de igreja, era como se fosse uma voz perseguidora, sabe? Então, assim, literalmente, hoje, eu sei Tu é doce. que eu fui... Não é? Né? Ela outra fala coisa. Transformada. Eu ouço muito isso. Ela saiu do ataque, né? Quando a gente tá na defensiva, que não tem ninguém defendendo por nós, a gente tá atacando. Sim, tá no modo exatamente. ataque, na defesa. Sim. A gente tem que estar se defendendo. Então, você conseguiu encontrar o teu defensor, o resgatador. Exato. Aquele que defende todas as guerras, todas as batalhas. Isso. Que nos coloca num lugar de filha, de princesa. E aí a gente consegue aceitar a nossa feminilidade, né? Exatamente. É outra Juliane, a gente é comadre já há alguns anos, a gente já passou por altos e baixos, até moramos no mesmo prédio, ela no andar de cima, eu Ela no de ouviu baixo. meus gritos, com certeza. Nós morávamos no de cima. Testemunha O meu externa. filho se chama Felipe, o dela também, então bastante coisa em comum. Sim.
E assim, ó, a ajuda, a gente teve um período que ela precisou ir embora. Sim. E quando a gente se reencontra, é como se a gente de novo está começando uma nova amizade. Eu estou dando permissão, isso é muito importante, tá? Eu estou dando permissão para conhecer essa nova versão. Eu como amiga, não estou rotulando ela ou vendo aquela Juliana. Eu estou dando chance para mim, para conhecer sua versão e para você me mostrar que você também. Não ficar lembrando ou falando, Isso. trazendo Sim, ela pro sim. passado. Claro. Sim. Pô, no passado a gente não está mais lá. Já foi. Não, amiga? já foi. Eu, então, nem se fala, né? A E- Esther que ela conhecia. E, na verdade, é um prazer enorme estar aqui falando sobre isso, porque isso se trata, né, de ter esse A resgate. cura, A né? cura, A exatamente. Então, assim, por muitas vezes a gente não tem... Eu falo assim, tem muitas mulheres que não têm filtro para ferir. Uhum. Mas aí, quando tem que ter o filtro, agora eu preciso falar da cura, aí não quer falar. Então, quando eu recebi esse convite, eu falei assim, eu preciso mostrar que é possível. Sim. É possível. Aquelas pessoas que antes falavam assim, não dá para conversar com você, hoje me ligam toda hora, me chamam toda hora, preciso te contar um sonho, preciso te contar algo. Então, é transformador, é algo assim, sabe? O que eu vivo com os meus filhos hoje, né? Tudo mudou. Tudo mudou. Então, a gente precisa entender que quando a gente muda, tudo muda. Quando a gente se permite aos processos, porque primeiro eu tive que, como eu falei, me ouvir. Porque as pessoas estavam falando, mas eu não estava me ouvindo. Ou seja, quem não se permitia a transformação era eu. Então, tem muitas mulheres assim. Tem muitas mulheres que o marido está falando, os filhos estão falando, as pessoas estão falando, mas com a verdade dela, com as defesas dela, ela ainda não consegue se ouvir. Então, a minha transformação aconteceu quando eu me permiti me ouvir, que foi o meu resgate. É. Coisa linda. Meu Deus. Muito bom. Não é? Parabéns. Olha, de pé, Maravilha, gente. porque você está colocando a tua história de uma forma muito clara e onde as Sim. pessoas podem julgar e você não está colocando isso Não. de uma forma, eu tô com medo, eu não vou falar a verdade, alguma Essa coisa transparência, parecida. né? Exatamente. É porque o que as é pessoas por aí. pensam, né? Quando eu falo sou terapeuta, né? Eu sou terapeuta da mesa do café. Isso. Todo mundo me conhece É, assim, então, balneário, aham. né? Então eu falo assim, é Ela diferente estava o seu falando e eu fiquei, atendimento. mesa do café, como Sim. assim? Aí ela disse, é no café. disse, Eu atendo em nossa, que cafés. coisa maravilhosa. Ah, Que Sim, legal. tendo homens, mulheres empresários, é mais essa Aham. linha empresarial, e é num café. Que lindo. Então é uma conversa. Então é maravilhoso, porque é exatamente o tom da voz que conecta, Não né? pode nem Sim. A falar muito vibração. alto, tem que falar no tom. Foi uma, Tá perfeito, foi uma Jesus. preparação, É. assim, maravilhosa. Foi uma preparação incrível. Então, realmente, assim, é isso. Eu sei que tem mulheres aí que precisam silenciar um pouco, se ouvir, Isso. porque tudo se transforma. Mas tem que começar interno. Então, hoje, a gente precisa entender que é o racional, o emocional e a vibração. A vibração é essa energia, né? É o nosso espiritual. Então, nós precisamos entender que, às vezes, não é só uma oração e uma busca que vai transformar. É o que a gente estava falando. Exato. Porque eu vivia, a Esther me conhecia. Eu vivia, né, em propósito, jejum, oração, propósito, jejum, oração. Teve uma vez que a minha mãe falou assim, saia desse quarto. Porque eu tinha aquilo que era o lugar, né, onde eu ia ser transformada, a minha ira, onde eu ia ser transformada, né. Mas não foi. Foi quando eu fiquei Você sem se voz. posicionou mesmo, né? Então, começou quando eu fui ficando sem voz. Meu Deus. Eu fui ficando assim, afônica. E eu entrava e eu falei pra Mari que porque eu entrava no meu lugar de oração e eu ficava orando, perguntando, lendo, escrevendo, anotando, devocional. Saía dali, já pegava o celular, ia para áudios e mandava minhas revelações para as mulheres e era assim. Meu. Então, minha vida espiritual também era do jeito como eu lidava com todas as Sim. coisas. Era um grito, entendeu? Eu tinha que passar, eu tinha que falar, eu tinha que, né? Então, uma criança que estava se sentindo amordaçada, né? E aí ficou adulta, agora ninguém me segura, né? Com a voz. Sim. Isso. Então, era exatamente isso. E aí, hoje, não, né? Hoje é bem diferente. Ótimo, maravilha. Hoje, Que É lindo. isso aí, Então, Deus sempre tem as suas direções, às vezes vai custar tudo que a gente tem, vai doer, Nossa,
Custa mesmo. Vai trazer isolamento, silêncio. São os processos, né, Mas Esther? vai valer a pena. Vale a pena. Ela estava falando e eu fui fazendo associação com a minha história e eu tenho 3 partes. É na infância, né, que a gente não pode... É o caminho que nós vamos fazer o resto da vida, onde nós vamos pisar. A nossa vida inteira é essa criança, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? Aham. Que às vezes a gente é tão criança que a gente quer mostrar. Olha o presente que eu ganhei. Isso. E a gente fica ali querendo mostrar. E depois ela colocou... agora eu tô adolescente, eu não tenho mais paciência para estar querendo ver a criança falar, né? Aham. Que é, às vezes, a imaturidade espiritual, né? Que a gente se encontra. E já pegando um gancho que eu posso falar agora, né? Pode. Esse resgate da minha voz começa na minha infância. Eu sou a caçula de uma família de 9 filhos. Então, imagina se eu tenho voz. Não tem. Eu sou a última, então não tem voz. Então, qual era a minha voz? Chorar. Pra tudo eu chorava. Fazia uma competição de choro. Vai chorar agora, vai chorar depois, vai chorar. Então, eu aprendi nesse processo, para eu poder ter as coisas, eu tinha que chorar. E depois eu fui crescendo e sou filha de uma mulher muito guerreira lá do Rio Grande do Sul, uma índia, né? Então ela era muito forte e foi fazendo a gente ter que se virar, ter que se bancar ali, né? E nessas formas de vida que a gente vai tendo na nossa trajetória, a gente vai enxergando a nossa identidade aqui, né? Quem é que eu sou mesmo? Eu sou filha dessa mulher, desse homem. E o que eu vou fazer agora? Como é que vai ser a minha vida? Como é que eu vou resgatar essa voz? Que nem sabia o que era, na verdade. Existia, que né? existia. Então, o choro foi a primeira coisa que eu tive, era a minha voz. Era chorar. Reclamar, chorar, brigar, chorar. Depois, nessa história de ser filha de pastor, de estar na frente dos processos, tem que ser exemplo, perde a voz. Já não pode falar mais ainda. Não pode falar tudo, tem que se conter e tal. E aí vai crescendo, vai ficando jovem, vai se desenvolvendo. Não tem voz para dizer, eu não quero ir, eu quero ficar, eu quero ir. Eu não quero ir na igreja, eu quero ficar em casa. Então tinha todo esse, não, tu tens que se vestir assim, tem que estar assim. Então a gente só ia fazendo o que os outros mandavam a gente fazer. E eu lembro quando meu pai foi transferido e foi embora pro Amazonas, foi assim, libertador para nós, em nível espiritual, e aí a minha voz também foi resgatada aí, nesse momento, e é onde a voz da música entrou na minha vida. Desde criança a gente canta, né? Filho de pastor geralmente canta. Já nasce Então, de fabricação já, assim. 10 anos, lembro que a gente tinha uma banda lá quando a gente era criança e tal. Então, cantar para mim foi algo libertador. Mesmo desafinada, mesmo não sabendo como é que era, mesmo semitonando, mesmo... Para mim, foi libertador o canto, né? Primeiro o choro, depois o canto. E aí vem todo o teu crescimento dentro desse espaço, e que é a igreja, é a competição, é a quem canta melhor, a quem vai pro palco, quem não vai, quem vai fazer back, quem vai fazer não sei o quê. E eu amei o back. Amei meu Deus, amo fazer back. Tudo. Fiz back para tudo que era coisa. E a minha história de vida dentro do meu desenvolvimento, o canto foi o que mais me libertou, mais me trouxe... são 2 momentos e agora eu vou pro 3º momento. Foi quando eu perdi tudo. E aí eu perdi a voz de novo. Né? Então, perdi toda a minha história, foi cancelada, vamos dizer assim, nesse processo, né, de vida que cancelou de tal maneira que eu não conseguia ouvir uma música, um louvor, não conseguia ouvir uma música secular, que eu tenho umas que eu gosto, eu não conseguia ligar o rádio do meu carro. Então eu disse, meu Deus, eu não vou mais cantar na minha vida. E aí apareceu, eu até me emociono, porque eu decidi fazer as coisas que Deus quer que eu faça. Eu não faço mais. Eu não vou mais, aqui eu vou fazer isso aqui. As coisas caem aqui na minha frente. E eu conheci o Wesley. E eu não estava cantando há 4 anos, mais ou menos, 3 anos, mais ou menos. E nem ouvindo música, nada. Tem músicas que eu não sei, sabe? Essa da Aline Barros agora, do Jeová Jireh, eu fui aprender há pouco tempo.
quanto tempo faz que ela tá aí? Um Sim. tempão. Então, eu só sabia as músicas antigas que faziam parte do meu repertório antes. E, primeiro momento, choro, depois o canto e depois sem o canto. E aí? Como é que eu vou trazer de volta isso? E eu conheci o Wesley. O Wesley mandou uma mensagem para mim no meu celular. Mara, tua última chance. Você vem para Camboriú, Balneário Camboriú, fazer o Hope Music, né? Que ele tem uma para cantar. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu nem conheço o cara. Como é que ele me liga, me manda uma mensagem dessa? E eu disse, é Deus. E foi lá que eu te conheci. Exatamente. E foi a coisa mais impactante de te conhecer, porque tu cantas assim, parece um roxinol. Verdade. Né? Eu disse, meu Deus, essa mulher parece a Ludmilla Febre, juntamente com a Aline Barros, que se misturam um monte. Bota tudo nossa coisa. E mexe tudo que sai Esther, né? E aí acabo conhecendo a Esther. A Esther tem uma escola de música, e essa escola de música tá entrando e ela vem Ei, me esquece de mim, Esther, não me chama, não. Não, e a gente tá puxando e puxando não e vem. Não me e chama. ela tá igual enchente, sendo levada, assim. E aí tá eu indo, vejo nós o vamos cuidado atrás. de Deus comigo a partir das perdas que eu tive, da perda da minha identidade, a perda da minha vida, a perda de tudo. Nesse deserto que eu tava falando até com a Ju sobre isso, sobre o deserto. Lá no deserto a gente tá e a gente não quer nem dizer que a gente tá no deserto, que é a coisa de, não, eu sou Não espiritual, não posso falar, eu Vou sou... perder minha espiritualidade se eu abrir. E não posso dizer, então, nesse momento, eu me vejo resgatando de novo. Eu vim de casa agora, na BR, e eu vinha ouvindo música, eu não ligava meu rádio, eu não ligava meu Spotify, não ligava. E aí eu estava ouvindo ABBA, uma música dos anos 80 e tal. Eu disse, meu Deus, e eu tô aqui curtindo ABBA. E vou lá conversar sobre isso, e é isso. Né? A minha infância, a terra onde nós vamos pisar para sempre, é onde nós construímos esses traumas todos, né? E a gente está sempre perdendo e resgatando a voz. Então, não é que eu resgato a voz o tempo todo. Às vezes nós perdemos também por alguém que falou alguma coisa, alguém que disse algo que nos feriu profundamente. E aí, o que eu faço? Eu volto a falar ou eu resgato novamente? Então, eu preciso realmente ter essa visão de que esse resgate é o tempo todo. Isso. Então, eu digo que é mais ou menos isso. Vem da infância até aqui minha adultez, né? Muito a minha bom. terceira idade, onde bom. eu consigo resgatar muita coisa agora. E eu acho que cantar, não é cantar para aparecer, ou para estar no palco, ou para estar... Não, é o cantar do meu coração. De dentro para fora. De dentro para fora, esse resgate total aí. E agora vamos encontrar com Wesley de novo, né? E vai ser E já vai ser uma outra versão, vai ser uma outro outra momento, mulher. né? Não é mais aquela que Não, tava... aquela já não existe mais. Eu não sei se tu lembra, eu tava quietinha, Totalmente. Não saía não nada. Não sabia o que estava fazendo, agora você volta, reencontra ele após um ano, sabendo o que está fazendo e respeitando a história de quem você se tornou. Porque é muito importante a gente amar a nossa dor, amar a história e entender que aquela dor virou uma transformação. Verdade. Tem episódios assim que Deus me tira pra dentro, tem momentos que Ele me coloca pra fora e eu entro muito em evidência e fico uma agenda atrás da outra. Daqui a pouco Ele me esconde, aí vem, me limpa e quando eu volto, a minha voz já tá diferente. Sim. Olha, que A cada incrível vez isso, a minha voz Esther. está em processo de transformação. Eu Sim. estou nesse resgate. Que é esse resgate o tempo todo. Porque a voz, ela tá muito ligada às emoções, à história de vida. Isso a gente sempre reforça com os nossos alunos, tanto de canto quanto comunicação e oratória. E isso eu vivi com você aqui. Não tem como falar de voz, não falar de emoção e não falar de Deus, que é o ser supremo criador. Então, a gente junta tudo isso, caracteriza, como você falou, pega bota todo mundo no liquidificador, vira Esther. Por quê? É a minha identidade, a nossa história, temperamento,
o nosso jeito que a gente se posiciona na vida, a tudo. tradição, Sim, claro. até a tradição. Sim. Esse foi o resgate também pra mim. Pra mim também foi. Eu não tomava chimarrão. Olha E aí Deus aí. me levou no Rio Grande do Sul em um episódio da minha vida realmente pra mexer nas minhas raízes E lá. ele quer que nós trazer. conhecemos. Tem a ver com chimarrão? Claro que não tem. Sim. Mas é do amar tudo, o passado. Sim. Porque tem coisas que a gente... As doutoras aqui vão Porque vão Deus falar. tem um motivo pra fazer quando com o que a medo gente é nasça tão, naquele quando lugar. o trauma é tão subconsciente, esconde, né? sim. E falando de voz, eu quero dar a deixa pra Claudinha, que a Claudinha fala Eu tô muito e amando, hoje tá gente. Eu tô quietinha. aqui bem quietinha, A só tô, Claudinha eu só tô, ó. trabalha falando e hoje ela tá Vai mais ver que é ouvindo. isso, né? Mas assim, é tão lindo a gente falar de resgate, porque daí vocês foram contando a história de vocês, eu acho que isso é tão pontual, né? A gente vai escutando e vai lembrando também das nossas histórias, daquilo que Deus fez, e a gente só glorifica, a gente só agradece, né? Sim. Porque eu nasci num lar cristão, né? Desde pequenininha, minha mãe me levava para a igreja, ia para a igreja. E ali, aos 12 anos de idade, eu tive uma decepção muito grande. Não vou estar contando muitos detalhes, porque a história é longa. Mas eu tive uma decepção muito grande aos meus 12 anos de idade na igreja, né? E ali, aí, onde segurou a minha voz. Travei. E falei, eu nunca mais vou pôr o meu pé numa igreja. Acabou aqui. Acabou. E realmente, eu cumpri com a minha palavra. Nunca mais eu fui para a igreja, continuei a minha vida, né? Comecei a namorar ali sério com os meus 15 anos de idade, com um libanês muçulmano. Então ali também a minha voz foi trancadíssima, Meu Deus. porque eu vivi embaixo de uma religiosidade Meu terrível, né? Então eu fui confrontada aos meus 12 anos pela religiosidade, me envolvi entrei num relacionamento totalmente religioso, né? A família toda andava enrolada nos panos, só falavam em árabe. Então eles se meu comunicavam e eu ficava só ouvindo e eles rindo da minha cara, Perdeu a falando voz de mim. mesmo. Perdeu a voz. E eu, o que eles estão falando? Será que estão falando de mim? Não estão falando de mim? E olham pra mim e dão risada. Então aquela coisa opressa. E eu fiquei nesse relacionamento durante 5 anos da minha vida, até os 21 anos de idade. Jesus. E eu tinha um sonho, aquela coisa, eu quero ser artista, eu queria ser artista, tinha algo que queimava dentro de mim pelo artístico, né? Sim. Então foi onde, aos 21 anos de idade, eu parei e analisei. Eu falei, será que é isso que eu quero para minha vida? Eu vou casar, já estava noiva. Será que é isso que eu quero? É onde eu falei, quer saber de uma coisa? Vou chutar o pau disso tudo aqui e vou mergulhar naquilo que eu sonho. E aí foi onde eu realmente, né, desisti daquele relacionamento e mergulhei no artístico. Eu, né, sou paulistana, né, morava em São Paulo, então terra. São Paulo, aquela A loucura riqueza, toda, né? tá tudo lá. E é onde eu comecei a fazer meus cursos, curso de teatro, curso de dança, canto, e a gente fui me envolvendo, comecei a trabalhar com televisão, trabalhei muitos anos com o Gugu, no Domingo Legal, tinha um quadro no programa dele, que era o Telegrama Legal do Gugu, e ali eu fui me envolvendo, só que o meio artístico né, realmente é um meio terrível. Que é onde, se você quer realmente aparecer, se você quer ser vista, muitas vezes a gente tinha que se submeter a muitas coisas. Meu Deus. E é onde eu realmente mergulhei de cabeça e a minha vida foi só, né, ladeira abaixo. Muita festa de segunda a segunda, balada. E vamos, Claudinha, essa festa, você tem que aparecer, isso, aquilo, e eu ali. E aí começou drogas, envolvimentos, e a minha vida só ladeira abaixo, só ladeira abaixo. Foi onde eu comecei a cantar uma banda. Na época eu fui convidada para cantar uma banda de rock and roll, Velhas Virgens. E foram 7 anos da minha vida de estrada, de lançamento de CD, DVD na época, e realmente foi assim uma vida muito difícil. Mas dentro desse meu processo todo, eu tinha a minha intimidade com Deus, porque lá na infância Sim. Tava lá o registro. estava ali, Jesus estava dentro de mim. Foi o homem que me feriu. Né? Eu larguei tudo aquilo pelo homem, mas nunca tinha largado Jesus. Eu chegava loucona, muitas vezes, da balada, e eu dobrava o meu joelho e conversava com Jesus. E ele ouvia. Jesus, é o seguinte, eu tô aqui, eu tô desse jeito, eu tô nessa função, mas Jesus, eu Que a te gente falou amo. sobre a verdade, né? É verdade. Eu te amo.
cuida de mim, vai, me Uau. protege, fica comigo. E eu tinha o meu relacionamento com ele, do meu jeito. Dentro de mim, eu sabia que ia chegar uma hora que ele está alinhando toda essa minha história, Uau. né? E aí foi quando eu, dentro de todos os meus processos, eu comecei a apresentar nas festas raves. Então, eu tinha um grupo de performance teatral, era eu e 2 amigas minhas que moravam na Europa. Então, elas me ligaram, as festas raves tinham começado na Europa naquela época, muito forte. Elas me ligaram, Claudinha, tá bombando aqui, vamos montar um grupo de performance de dança aqui para eu apresentar para os diretores das raves. Eu montei figurino, né, todas as coisas, mandei, foi aprovado, chegava na minha casa. Cachê em euro, hospedagem, passagem aérea, e eu embarcava para vários lugares no mundo, os lugares mais doidos que vocês possam imaginar, assim, no mundo, festas para 15 mil pessoas, 30 mil pessoas. Meu Deus. Montava-se uma cidade, assim, e ali a Claudinha estava ali, né, apresentando, dançando, e foi um dia que eu estava na Grécia, numa ilha que chama Samotráquia. E muito doido que depois que, né, eu conheci Jesus, que eu comecei a caminhar com o Senhor, eu lendo a Bíblia, eu vi uma passagem de Paulo, Uau, que, sim. né, foi a primeira viagem missionária de Paulo, ele passou por aquela ilha em Samotráquia. Olha Né? só. E aí, foi incrível, quando eu li aqui, eu falei, Vai dar um negócio Jesus, aqui como, dentro o senhor, da gente. como o Senhor é doido, te amo, né? Acontece aqui agora também. Isso mesmo. Então, aquele lugar já era um lugar profético. Então, naquele lugar foi onde eu tive o meu encontro com Deus. Todo mundo fala, Cláudia, mas não foi numa igreja? Não. Foi na loucura, Olha. foi na balada, que num momento assim que, o sol estava nascendo, 5 e pouco da manhã, eu vi aquela bola de fogo, eu entrei na minha intimidade com Deus. Eu olhei para tudo aquilo no meio daquela festa, eu parei tudo e comecei a adorar a Deus. Senhor, como o Senhor é lindo, olha isso. Olha, né? Obrigada por estar aqui, pelo privilégio de estar aqui. Eu falava, pelo privilégio de estar aqui. Quem que não gostaria de estar no meu lugar? Ainda me gabava daquilo. Né? Quem que não gostaria de estar nesse lugar? Senhor, obrigada, não sei o que, orando. Mas quando eu me voltei para a festa, naquele momento, o Senhor abriu a minha visão espiritual. Então, eu não estava mais naquele lugar, eu estava literalmente no inferno. Né? O Senhor me mostrou onde eu estava. E ali eu vi o mundo espiritual. E naquela hora, assim, eu... Que é? Me tira daqui. Acho que quem me olhava do lado de fora falava, aquela lá tá bem doida. Aquela lá tá loucona. Né? Mas não, eu tava tendo um momento uma libertação ali com da o tua mundo voz, espiritual. né? Eu tava tendo um encontro ali com o mundo espiritual. E naquele momento foi onde eu saí correndo, me fechei num campo ali, numa barraca, dobrei meu joelho e falei com o Senhor. E falei, Senhor, tira essa visão de mim. Eu te prometo que quando eu voltar para o Brasil, eu vou te servir, eu vou te buscar. Ai, meu Deus. Então, eu tive ainda mais 7 dias de trabalho, que eu tive que cumprir contrato. Mas naquele momento foi a minha conversão. Eu não usei mais nenhum tipo de droga, eu não me relacionei mais com ninguém. As minhas amigas chegavam para mim e falavam, Claudinha, o que aconteceu com você? O que aconteceu? Eu falava, não tô legal, não tô bem, me deixa. Né? Cumpri meu trabalho, peguei o voo, voltei pro Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, aí foi onde eu comecei a pegar minha bolsa e buscar ao Senhor. Então, quando eu me envolvi, né, com a igreja, que eu falei, não, agora as coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo na minha vida, e que eu comecei a caminhar com o Senhor, e que o Senhor começou a me alinhar dentro da minha história com o reino, né, a primeira vez que eu me vi num altar, dançando, ministrando e louvando ao Senhor, foi onde o Espírito Santo falou, ei, olha onde você está. E eu parei, olhei assim, ele falou, filha, aonde abundou o pecado, superabundará a graça. Uau. O meu amor. Então, a partir de hoje, a tua voz é uma voz de governo. A partir de hoje, a tua voz é uma voz profética. Isso. Satanás não tem mais autoridade sobre a tua voz. Isso. A sua voz é minha. Então, ali eu recebi uma palavra do Senhor, né, muito direcionada para o meu propósito. Sim. Né? Então, foi onde eu Que realmente... fantástico. Né, caminhei e hoje, né, estando na Rádio Conexão, daí eu vim para Balneário Camboriú, tem toda a minha história. Quando eu cheguei em Balneário, eu não trabalhei, né, com meio artístico, nada, porque aqui não tinha nada a respeito. Mas quando eu conheci a Rádio Conexão,
eu olhava para a Rádio Conexão, eu parava num semáforo que tem ali na Rua 2000, com a 4ª Avenida, eu olhava e falava, puxa vida, Jesus, como eu gostaria de trabalhar nesse lugar. E ali, né, não passou muito tempo, o diretor da rádio me ligou, falou, Claudinha, queria te convidar porque tem uma locutora que está saindo e eu queria que você fizesse um teste na rádio. Oh, meu Deus. E daí foi onde, né, eu comecei ali na Rádio Conexão FM, isso já fazem 10 anos que eu estou ali na Rádio Conexão FM, e cada dia, né, o Senhor tem alinhado muitas coisas. E é muito doido, porque é tão lindo, é tão maravilhoso, porque a nossa vida, né, quando a gente está na frente de um microfone, quando a gente está falando, eu não digo que é um personagem, mas a gente tem que se posicionar independente das circunstâncias, Sim. né, independente Exato. daquilo que a gente está vivendo, que a gente está passando, né. Exatamente. E muitas vezes eu com a minha vida destruída, passando por muitas lutas, por muitos processos na minha vida, em várias áreas da minha vida, quando eu sentava, eu falo na nave, né? Eu sento na nave. Quando eu sento na nave, que eu abro aquele microfone, a Claudinha é outra Claudinha. Né? Então, naquele momento eu estou entrando nos lares, eu me vejo entrando nos lares, eu me vejo sentada numa mesa, tomando café com uma tiazinha, eu me vejo dentro do carro, sentada do lado do carro de alguém, conversando, trocando ideia. Então, da mesma forma que eu me vejo, é como eu expresso a minha voz. Então eu expresso a minha voz com essa naturalidade, né? Com esse amor. Ei, tô aí junto com você, né? Estamos juntos, vamos curtir. Olha essa música, essa é para você. E aí os ouvintes também participam. Então é isso, né? Eu vejo que a naturalidade da Claudinha, que foi a nossa conexão. Verdade, real, né, Estherzinha? Que história incrível, Claudinha. Tamo junto. Obrigada por estar aqui. É uma alegria quando a gente consegue realmente trazer, né, o nosso testemunho, porque eu sei que tem muitas pessoas que se identificam, muitas pessoas que estão com as suas vozes travadas, trancadas, e hoje pode ter certeza, né, que o Senhor, Ele vai resgatar essa tua voz, né, de alguma forma, porque Ele tem um propósito. Tem um propósito. E nós vamos precisar encerrar, mas já eu ia falar nessa volta agora da sua despedida, você pode concluir rapidamente. A hora passa voando, gente. Eu ouviria a história de vocês aqui por um bom tempo. Que coisa mais linda ouvir e ver que Deus potencializou o que a gente já fazia, ele vem potencializando dia após dia. O que você fazia era para as trevas, e aí Deus vem, resgata e potencializa para a luz. Né? Eu já vi a Claudinha cantando já aquela música dos telhados lá, rock and roll na veia. A menina dança, canta, roqueira. Faz uns anos, não sei se ainda você ministra dessa forma, mas eu achei o máximo. Meu Deus. Era aquela música, então eu lego o teu nome dos telhados, eu sou teu. Uma mulher intensa, aquela mesma intensidade que ela oferecia no altar errado, trazendo essa intensidade para o altar correto. Esther. Parabéns. É sobre isso. Quando a gente aceita Jesus, a gente não precisa trocar. Ah, meu Deus do céu, agora eu vou parar. Não, travar, conter a voz. Né? Conter a voz. É claro que Deus, ele vai alinhando o nosso caráter. Uma coisa é caráter, mas a identidade, aquela essência desde menininha. Verdade. Você não deixou morrer. Não. Veio para fora dia após dia. Tem uns crentes que até falam, nossa, essa daí é meia doida. Mas intensa. Tu és intensa. E não importa, é isso que é o cativo, é o teu chamado, né? Todas nós aqui, com a nossa intensidade, nosso chamado, vamos alcançar as nações. Tudo que Deus mais quer é o ID. Verdade. É o ID, é salvar o maior número de pessoas para o reino de Deus, né? Porque, então na verdade, vamos potencializar o que a gente faz. Porque, na verdade, quando nós resgatamos a voz, nós estamos resgatando uma identidade. Exatamente. E a voz é a nossa identidade, né? Nós, como mulheres, já sofremos tanto, temos tantas negativas e não pode isso, não pode aquilo. Você sabe bem, você conheceu um lugar que te fez ficar calada. Então, esse resgate desse feminino, o resgate da nossa feminilidade e dessa mulher que tem o poder, né? De trazer de volta essa voz com mais firmeza, com mais autoridade. Já que você está falando, quais são as suas considerações finais? O que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo? Deixa já seu Instagram, seu trabalho.
Então, na verdade, é buscar sempre a cura emocional, porque tudo começa na nossa alma, que vai para o nosso corpo fala muito e necessita de cura, e o nosso espírito, a gente não ficar longe, né? Eu quando eu perdi essa última voz, eu fiquei longe de tudo, porque eu estava sem identidade. Então, eu precisei de ajuda, eu fui buscar ajuda, eu fui para terapia, eu fui estudar, eu fui buscar. Então, busque a tua identidade não só num espaço espiritual, mas busque também no espaço psicológico, trabalhando seus traumas, as dores profundas, para que você consiga buscar essa identidade, a verdade mesmo sobre você. Quem é você? Uau. É isso? Qual que é o seu Instagram? Por onde que a gente pode te acompanhar? Mara Oliveira _oficial. Amém, amém. A Mara é uma bênção. Obrigada, Mara, por ter vindo aqui. Que Deus te abençoe. É só o começo, minha querida. Eu só queria deixar uma coisinha, né? Sócrates diz assim, eu penso, logo existo, né? E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso. Então, eu como pessoa, eu penso, logo existo, mas eu preciso de um caminho. Então, não tem caminho mais lindo do que o caminho de Jesus, o caminho do Espírito Santo que vem nos trazer esse resgate. Ele disse que ele iria, mas ele ia deixar um consolador, né? Então, esse consolador é que eu me apego nele todos os dias. Acordo pensando nele, me ajuda, porque a vontade que eu tenho é de falar um monte de coisa terrível aqui. E aí ele vem e diz, calma, Mara, segura aí. Isso aí. O Espírito Santo é maravilhoso. Obrigada, Mara. Obrigada, querida. Que Deus abençoe. Foi incrível ter você aqui. Lindo vocês. Vou jogar para Claudinha, então, na sequência. Claudinha, manda para nós. Eu quero dizer para você o seguinte. A tua alegria, a alegria do Senhor é a tua força. Então, que você exale essa alegria no Senhor. Não permita que nada tranque a sua voz profética, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas o mundo espiritual. E sabemos que a voz, a palavra, tudo aquilo que você libera é semente, né? Então, é uma semente que vai germinar, que vai dar fruto. E se for dar fruto para o reino, então aí que ele vai tentar segurar a tua voz. Então, não permita que nada te entristeça, sabe? Entrega a tua voz para o Senhor, para que Ele use a tua voz como um instrumento para o reino dele, tá? Você é uma bênção. Deus abençoe. Claudinha.prebianca, me segue, esse é meu Instagram. E estamos ali na Rádio Conexão FM, né? 103.3 é a nossa DAI. Tem o nosso aplicativo, que você pode baixar também o nosso aplicativo. Então, pelo app, baixa o aplicativo da Rádio Conexão, que você vai estar ligado com a gente ali. All time, o tempo todo ali, 24 horas, meu programa é das 9 ao meio-dia e a gente vai começar também, posso divulgar aqui, Esther, o Debate Conexão, vai acontecer todos os dias, já até convidei Esther Portela para estar comigo, num tema assim, ó, top das galáxias, a Estherzinha vai estar comigo ali no Debate Conexão, que vai acontecer todos os dias, das 11 da manhã ao meio-dia, dentro do programa Conexão Pop Show, com os temas maravilhosos, então acompanhe-nos lá, estamos juntos, obrigada, Esther. Obrigada. Pra você que tá assistindo, eu comentei com as meninas aqui nos bastidores, a Claudinha é uma inspiração pra mim de 10 anos atrás, lá no começo de Conexão, na época em que eu não queria ser pastora, na época em que eu só queria trabalhar e estar na minha profissão. Meu Deus, que responsabilidade! E exatamente nessa época, o senhor falando muito sobre a minha identidade, eu escutava muito o programa de rádio, porque era uma fase em que eu dirigia bastante, então eu escutava bastante ela, e veio uma pessoa e falou, Esther, a Claudinha me lembra muito você. O jeito de vocês são algo em comum. Eu vejo que Deus quer te usar dessa forma, com a sua voz, a forma que você tem com as pessoas. Essa pessoa falou pra mim, ficou impactada que as pessoas dizem, eu te amo e tal. Eu falei, você é assim, Esther. Eu peguei aquilo e disse, não, eu não, porque nessa época eu relutava contra o meu chamado, contra a exposição. Nessa época eu não era uma pessoa totalmente dos bastidores. Perdi a voz também lá
discretíssima, lá atrás, né? discretíssima. Eu dava o meu lugar para as pessoas cantarem nessa época. Eu evitava escalas, evitava brilho, evitava evidência total. Eu queria realmente Por traumas do ficar passado, né? nos bastidores. Eu sou filha de pastor, eu gostava de servir. Sim. Não de estar lá, né? E você foi um dos canais do Senhor apresentando, ó, essa que eu te vejo, você é estrela, seu nome é Esther. Meu Você nasceu Deus. para brilhar, nasceu para evidência. Que linda. Não tem nada a ver com o ficar famoso, Sim. né? Mas quem tem unção, o Luiz Hermínio fala, corre o risco de Corre o ficar risco. famoso, Com né? Por certeza. conta que nós carregamos pessoas, guiamos pessoas, então a gente vai ter que se destacar, mas com um propósito. Claudinha, muito obrigada por Minha você não linda. desistir do Conexão, não desistir de você, estar lá firme e forte. Eu sei que Deus tem muitas portas Amém. para abrir na sua vida, que a Amém. sua voz exale e ecoe, que esse amor, esse brilho que você tem no tom de voz, imagina, olha o poder do resgate de uma voz. Eu conheci essa mulher anos depois, pessoalmente. Meu Deus. Mas a voz já tinha chegado no meu coração, amiga. E posso te falar uma coisa? Obrigada. Hoje, a Esther, ela é referência para minha vida. Olha isso, gente. Olha Olha o que Deus faz. Então, hoje, a Esther é referência para minha vida. Amém, Obrigada. amém, Tá? amém. Obrigada mesmo. Você é maravilhosa. Te Amém. amo. Tá? Que bênção. Obrigada, Que Claudinha. prazer estar nessa mesa, né? Sim, Ju. você Bom, é maravilhoso. demais. Bom, a mensagem que eu quero deixar para vocês que estão assistindo é que o nosso comportamento ele só muda depois que muda o entendimento. Então muda o entendimento, o sentimento e aí o comportamento. Então muitas vezes nós estamos, né, feridos, machucados, igual ela falou aqui, eu preciso falar isso, né? Porque 90% dos meus clientes que sentam na minha mesa de cafés, que eu atendo em café, sou terapeuta de alta performance empresarial, mas eles estão feridos com a religião. Então, é um resgate lá também. Quando eles começam a falar ali, eu já sei que é a trindade, né, da consciência humana, que o espiritual, ele está junto em qualquer lugar. Então, se você estiver ouvindo, né, e você for uma dessas pessoas, igual ela relatou, saiba que você é filho amado de Deus. E que não importa onde você estiver, dentro de você, o mergulho profundo que você estiver aí, não está se entendendo, não está se conhecendo, não está se identificando, ou está num lugar físico assim, tem um lugar para você, tem um resgate para você, tem essa conexão para você, porque literalmente após eu resgatar a minha voz, foi aonde eu fui me conectando de verdade com irmãs, né, com amigas de aliança. Então isso transforma a nossa vida. Então a minha mensagem é essa. O meu Instagram é Juliane Cristina Psi, Juliane Cristina Psi. E eu tenho um convite para vocês também. Nós hoje vamos estrear, né, o nosso Canto Terapia, mas com certeza vai ser o primeiro de muitos. Com certeza, né? é um projeto maravilhoso, Eu vou querer envolvendo participar. música, certeza, natureza sim. e ferramentas Vai ser terapêuticas. essa liberação de voz e da alma também. Então, é um convite, né? Estamos indo para lá pros daqui a próximos pouquinho. também. É Aham. verdade, com certeza. E é isso, e é um prazer mais uma vez Obrigada, estar minha aqui. amiga. Obrigada por Obrigada. tudo, é um prazer estar com vocês. Também, Que querida. testemunhos maravilhosos, né? Glória De a cada Deus. mulher. Obrigado, E é isso. Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigada, Amém. Que Jesus. incrível o que o Senhor fez. Eu quero encerrar cantando com vocês. Uma Oba! canção. Bora lá, Isso. Estherzinha. Quero deixar o meu muito obrigado a você que está nos assistindo. Quero te declarar empoderamento, encorajamento aí no seu lugar. Que você possa pegar todas essas histórias, aprender, modelar dessas experiências, gerar suas próprias experiências. Nunca é tarde para começar. Hoje eu aprendo com a Mara que nunca é tarde para começar. Aprendo com a Claudinha que eu não posso abrir mão de quem eu sou. Que eu Sim. preciso falar, que eu preciso fazer aquilo que precisa ser feito. E aprendi com a Ju que não é no grito que se ganha as guerras. Exatamente. Tá? Aprendi demais. E eu quero que você depois me conta o que você aprendeu nessa conversa, nesse bate-papo. Quem sabe um dia você vai estar aqui sentado do meu lado. Quem sabe um dia nós vamos ouvir a sua história aqui também de superação. Que Deus abençoe você. É uma alegria imensa poder compartilhar do reino de Deus junto com vocês. Bora cantar então, meninas? Bora, bora, bora. Obrigada a todos que estão aqui. Que Deus abençoe vocês. Ragnar, Amém. obrigado pela paciência. Então, uma benção. Obrigada. Tamo Dale, junto. guerreiro. Glória a Deus, Senhor. Não tem melhor canção do que essa. Então vou levantar as minhas mãos e louvar
pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Encerramos nossa